Oi, esse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu não sei muito bem o que eu quero fazer aqui pro canal e gravar vlog não tá... sei lá, não tô gostando muito, pra falar bem a verdade, é um pouco de trabalho demais e é meio chato ficar filmando. Tem um pouco de vergonha também, às vezes. Eu vou tentar fazer algum conteúdo que possa, sei lá, ajudar as pessoas de alguma forma e que eu consiga, não sei, passar alguma coisa boa pras pessoas que me acompanham. Eu tô gripado, então provavelmente vai ter sons de gripe, os derivados. E não sei, não tem muito roteiro ou planejamento do que eu quero fazer. Eu vou conversar um pouco sobre hábito de leitura, como que eu fiz para desenvolver o hábito de leitura que eu tenho hoje, como que eu fiz para começar e principalmente para manter ele. Eu tinha muita dificuldade, eu ainda tenho com procrastinação e com acabar as coisas que eu começo, acho que todo mundo tem. E aí essa foi uma forma que eu desenvolvi pra conseguir me manter na linha. Vou falar por aí, não sei direito o que eu vou falar, vou pensando aqui, vai ser bem natural, bem naturalzinho esse vídeo. Bom, esses aqui são os livros que eu li esse ano, esse aqui. Tô segurando pra cair porque eu tive que tirar o negócio que eu apoio pra apoiar o celular pra poder gravar. Enfim, não são muitos, tipo, deve ter, sei lá, 1,5 ou 2 para cada mês. E é uma das coisas que eu quero falar, que não é importante você ler absurdamente em uma quantidade gigante, mas o importante é só ser constante e você se manter, que você vai conseguir ler bastante com o tempo, né? Tem alguns da faculdade aqui também, tem acho que 1 ou 2 que eu não li também, desses que estão aqui. Acho que 1, na verdade, que eu não li. Mas são ótimos livros, se vocês quiserem sugestões de livros. Vou deixar aqui parado pra tirar um print. Eu não quero que fique muito chato, porque vai ser eu falando, então eu vou tentar compensar com outras coisas. Provavelmente vai ter uma ediçãozinha bem besta também. E eu vou ficar mudando o lugar que eu tô pra dar uma dinâmica pro ambiente. Enfim, o primeiro passo que eu tenho é sempre deixar muito claro na minha cabeça o motivo de que eu tenho pra começar a criar esse hábito, essa rotina. E sobre a leitura não tem muito que falar, porque as pessoas geralmente sabem que é uma coisa importante, só tem preguiça de começar mesmo. Mas mesmo que seja uma coisa de senso comum, é muito importante você saber e você ter isso claro pra você mesmo, o porquê que você tá fazendo isso, senão você começa a caminhar em um lugar que você não sabe muito bem pra onde você tá indo e por que você quer chegar lá, e começa a ficar confuso. Por isso é importante, muito importante, você sempre ter bem claro na sua cabeça a sua motivação por trás daquilo que você tá fazendo. O segundo passo, depois de você entender bem o porquê você quer fazer, é você fazer, então é você começar. E é uma coisa muito difícil, por mais que pareça muito fácil, mas, por exemplo, no meu caso pessoal, então tudo que eu tô falando aqui são reflexos do meu pessoal, das vezes que eu tentei começar com a hábito de leitura e que eu falhei com o tempo, e agora que eu consegui manter uma sequência boa, eu me sinto na propriedade para falar do que eu fiz e o que eu falhei, e das coisas que eu entendo que são necessárias, são importantes para você começar. E essa, tipo, é a mais banal de todas, na verdade, porque... não sei, é só você sentar, pegar um livro e começar a ler, só que ao mesmo tempo é a mais difícil, eu acho, porque você tem que sentar, pegar um livro e começar a ler, tipo, você tem que parar. Se com tudo que eu tô falando aqui, ou até o final do vídeo, você sentir vontade de começar a ler, ou não só de ler, mas de qualquer hábito, você sinta vontade de criar alguma coisa que você tem vontade, seja escrever, seja começar algum instrumento musical, tipo, acaba o vídeo e vai lá. É um desafio. Depois de você começar a ler, você precisa tentar desenvolver uma constância e começar a tornar aquilo um hábito seu. E essa é a parte que eu tive mais problemas, que acho que todo mundo tem. Depois de pesquisar um pouco sobre essa parte da procrastinação e de algumas formas de vencer isso, eu cheguei à conclusão de que eu funciono da forma que eu preciso me recompensar com conquistas pequenas. Ou seja, tipo, você precisa parar e você precisa criar metas pequenas. Então, antes de você criar a meta de ler, sei lá, 30 dias seguidos, você criar a meta de ler 3 dias seguidos. Porque quando a gente cria metas grandes, isso pra tudo, é muito mais fácil a gente falhar, obviamente, porque a meta é maior, é mais difícil. Só que quando a gente falhar, mesmo a gente mirando alto, e é uma coisa meio popular, assim, de você ter metas grandes, quando você conquista uma meta pequena, o seu cérebro ele interpreta de uma maneira muito positiva, ou seja, você é muito mais incentivado
a continuar, porque você tem aquela sensação de dever cumprido, ou sensação de que você finalizou uma tarefa. Então por isso que é importante você ter coisas pequenas antes de fazer coisas grandes. E parece ser muito básico, só que é uma coisa que eu não consegui aplicar. Só que ao mesmo tempo isso é um pouco perigoso, porque quando eu comecei eu tinha a meta de ler 10 páginas. E é muito pouco ler 10 páginas. Tipo, qualquer pessoa que lê sabe que 10 páginas é pouco. E eu coloquei 10 páginas para começar a criar o método. Só que no primeiro dia eu lembro que eu lia tipo 50, porque eu me embalava. Eu ficava muito tipo, mano, eu vou ler 50, não tem problema, amanhã eu leio 10. Só que eu lia 50 e no dia seguinte eu não me sentia satisfeito em ler as 10. Eu pensava, poxa, eu li 50 ontem, eu tenho que manter os 50. Ou não 50, mas eu via que eu não conseguia chegar nesses 50 de novo e eu ia me desanimando. Então, por mais que pareça ser um pouco controverso, eu me limitei a ler 10 páginas, foi o que eu estabeleci no começo, e eu não saía dessas 10 páginas, mesmo tendo vontade de ler mais. Mas foi o melhor e foi importante para eu desenvolver a constância, eu ser bem regrado no começo para conseguir pro dia seguinte com a motivação que eu tava no começo, entende? E depois que eu li as 10 páginas, eu fiquei acho que uma semana ou 2 semanas lendo 10 páginas, eu comecei a aumentar, foi para 20, para 30. Hoje eu coloco 40 páginas, que ainda não é muito, mas é uma quantidade que eu sei que eu consigo fazer e principalmente que eu sei que eu consigo fazer todo dia. E agora entra o último ponto do que eu falo, é sobre a constância, mas sobre principalmente você não deixar nenhum dia sem fazer. Tipo, você não pode faltar. Tem várias pesquisas que mostram isso. Quando você fica um dia sem fazer, o seu corpo entende, tipo, você tá tendo descanso, que você é tranquilo. Um dia você pode. Só que no segundo dia, você entra meio que num estado de tarefa finalizada, assim. Então, é muito importante. Tipo, que eu lembro que foi o que eu fazia no começo também. Que quando eu precisava, eu ficava um dia sem ler. Mas não mais do que isso, porque mais do que isso é muito difícil voltar, é muito difícil você pegar e engatar no ritmo de novo. Tem outros pontos também que eu poderia subdividir e conversar também, só que eu acho que já ficou meio estendido demais do vídeo, meio chato, porque tá só eu falando e uma música provavelmente tocando, se eu me lembrei de colocar. Mas, enfim, também não tem muito o que falar. Uma coisa muito simples, são passos simples, são coisas normais, que às vezes a gente mistifica um pouco e coloca muita coisa em volta, mas é só o que eu falei, assim, é você ter claro na sua cabeça a sua motivação, é você começar e é você desenvolver uma constância. Depois disso é muito tranquilo e tudo vai acontecendo como o curso natural das coisas. É bem normal e didático e é bem fácil. Enfim, se você gostou, se aprendeu alguma coisa, ou quiser me ajudar, sei lá, deixa o like. Nem precisa deixar like na real, mas enfim, nóis.